Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Família Hendricks Nunca Desiste. Hoje eu quero falar de um versículo bastante conhecido no mundo. Eu me lembro que certa feita, Billy Graham, todo mundo esperando o Billy Graham ministrar uma palavra, e essa palavra ela foi alcançada em vários países. Eu me lembro que todo mundo estava esperando, na época eu fazia teologia, estava todo mundo esperando um grande tratado teológico. E aí Billy Graham trouxe uma palavra de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que quando eu olho isso, eu posso ver a grandeza de Deus. Deus amou o mundo, nós podemos começar por aí. Deus amou o mundo. Deus, quando olha para a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que a terra estava sem forma e vazia. E Deus começa a fazer a terra. Deus começa a trabalhar na terra. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas. Chega um momento em que Deus vai formando, vai criando todas as coisas, e Ele cria, Ele forma o homem. Ele forma o homem, Ele coloca ele dentro de um jardim. E Ele cuida desse homem. A Bíblia diz que na virada do dia, todos os dias, Ele vinha encontrar com esse homem. Ele vinha dialogar com esse homem. Ele vinha falar com esse homem. Ele vinha ensinar as coisas a esse homem. Isso nos fala de relacionamento. Deus tem cuidado de mim e de você. Não, Deus cria o homem, mas o homem decepciona a Deus, decepciona ele mesmo, e Deus o tira daquele jardim que foi formado e o colocou numa terra para ele lavrar. Agora que ele tinha tudo pronto, agora ele começou a trabalhar na terra, uma terra de espinhos. E ali Deus tira o homem do jardim, e o homem vem para a terra agora, e o jardim é tirado. E ele começa a sua procriação, e aí começa a humanidade a aumentar. E a Bíblia diz que a humanidade, a maldade da humanidade, ela cresceu por causa do pecado. Deus, olhando aquela situação, olhando para a terra, falou: eu vou acabar com tudo. Aí ele olha e vê um homem chamado Noé, e o comissiona e o chama e dá incumbência para ele, que demora 100 anos para executar. E aquele homem foi perseverante. E Deus está cuidando do homem. E Deus está amando o homem. Ali a humanidade não quis, ele constrói uma arca, a humanidade não estava querendo. A Bíblia diz que nos tempos de hoje vai ser como nos tempos de Noé. Casam-se, dão em casamento, e a Bíblia fala que Jesus está voltando, e mesmo assim a humanidade não está entendendo. E aí Deus tira aquele homem no meio daquele povo, coloca ele nessa arca, fecha a arca e começa o ciclo tudo de novo. Mas a maldade continuou no coração do homem. Deus pega e chama um homem de nome Abrão e o convoca para uma jornada. Dele vem Isaac, vem Jacó. Jacó vem as 12 tribos de Israel. Pega José, vai para o Egito, vendido. Lá no Egito, chegando no Egito, ele é levado como escravo, ficado como escravo, preso até ele se tornar governador. A Bíblia diz que houve uma grande fome. O povo migra para o Egito. Ele chega no Egito e começa a crescer, mas passa 400 anos. Aparece um rei que não conhecia a história de José. E começa a colocar o povo em escravidão. E o povo começa a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor daquele povo. Deus escolhe mais um homem. E Deus continua amando o homem. Deus escolhe Moisés para uma missão. Moisés nasce, vai para o palácio, sai do palácio, mata um homem, foge e tem um encontro com o Senhor após 80 anos. E Deus continua amando a humanidade. Deus tem suas formas de amar.
Mais interessante que quando Deus chama Abraão e comissiona para tirar o povo do Egito, que eles são levados para o deserto, muitos milagres eles presenciaram. Sim, eles presenciaram o maná caindo do céu, eles presenciaram uma nuvem que os cobria durante o dia do sol escaldante, havia uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite. Quando não tinha água, Moisés bateu na rocha, fez brotar água da rocha. Sim, eles presenciaram muitos milagres. Eles presenciaram muitos milagres, mas não é o milagre em si que nos leva ao Senhor. O que nos leva ao Senhor é um coração, porque a palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Interessante que nessa caminhada do deserto, mesmo as pessoas vendo, literalmente, comendo o maná que havia caído do céu, eles não conseguiram entrar na terra prometida porque o coração deles não creram. Eles viveram os milagres, mas eles não creram naquilo que o Senhor estava fazendo. Às vezes eu e você estamos visualizando, estamos vendo Canaã, e às vezes nós não conseguimos enxergar e chegar a Canaã. Porque o nosso coração ele está voltado para nós mesmos. E nós precisamos de despir do nosso eu. E voltar para a palavra do Senhor. E voltar para aquilo que Deus tem chamado a mim e a você. E Deus continua amando o mundo. Interessante que quando Adão ele sai da presença de Deus, aquele relacionamento ele foi distanciado. A porta que tinha acesso ao Senhor, ela foi quebrada. Ela foi fechada. Deus chama Moisés e o comissiona e dá para ele o tabernáculo e começa os utensílios, dá tudo para ele, todo um projeto, as leis. E agora, nesse tempo de Moisés, eu só chego a Deus através do sumo sacerdote. Mas Deus havia uma promessa que ele já estava fazendo desde os primórdios, que o seu filho viria. E ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele pregou o evangelho. Houve muitas curas, houve muitos milagres, como no tempo de Moisés, como eles estavam lá vendo os milagres, no tempo de Jesus também foi da mesma forma. Eles viam os milagres, enxergavam os milagres, mas eles não creram. A própria palavra do Senhor diz: vocês me honram com os teus lábios, me honra com o teu corpo, mas o seu coração está longe. Queridos, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho, Ele abriu a porta, aquele véu que só o sumo sacerdote entrava, e ele foi rasgado, abriu-se uma porta. Agora a palavra do Senhor diz que no Antigo Testamento, na época da aliança, havia uma arca, e essa arca representava a presença de Deus. Mas no Novo Testamento nós somos a arca, nós somos aquele que levamos a presença de Deus, nós somos aquele que carregamos a presença de Deus, porque a palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. E Deus continua amando o mundo, Deus continua querendo se relacionar com o mundo. Mas hoje você leva uma palavra igual essa, você fala para as pessoas que Deus ama o mundo, você diz para as pessoas que Deus quer ter um relacionamento com elas, elas olham para a religião, elas olham para todas as coisas, para o ateísmo religioso que hoje está crescente, olha para a religiosidade de cada um, mas se esquecem que Deus quer um relacionamento comigo e com você, e que a forma de te relacionar é lendo a palavra dele, é a Bíblia Sagrada, é a porta que ele abriu. Jesus, ele veio, ele ressuscitou e foi junto ao céu e disse que ele voltaria para buscar. Olha o que nós estamos vivendo, olha o tempo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Essa doença que está acontecendo no mundo, essas coisas que estão acontecendo no mundo, Deus está chamando a atenção, Deus está falando: ei, eu estou aqui, eu quero salvar você, entrega seu coração para o Senhor hoje. Diz para Ele que você crê nas promessas dEle, diz para Ele que você precisa das promessas dEle. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus está chamando, Deus quer
fazer algo grande na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Às vezes você está ficando em tanto sofrimento. Olha a agonia que o mundo está vivendo. Olha a agonia que o mundo, que as pessoas estão vivendo nos últimos dias. Não podem sair de casa. Quando sai de casa tem medo. Estamos vivendo enclausurado. Irmãos, o que é isso? Que coisa que está acontecendo? Mas nós precisamos de entender que a volta de Cristo ela é iminente. Tudo está cooperando para a volta de Jesus. E Deus continua amando eu e você e a humanidade. Deus não esqueceu. Quando a Bíblia diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então nós precisamos de crer. Crer que ele ressurgiu dos mortos. Ele está à destra de Deus. Fica aqui meu abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Que você hoje possa verdadeiramente se curvar diante desse Deus e dizer: eu te aceito. Eu te aceito. Porque olha só, queridos, nós estamos aqui. Se você olhar para mim, você vai ver a complexidade que é a formação de um corpo. Você não pode negar a existência de Deus. Se você olhar atrás de mim, você vai ver a complexidade de uma planta, ou a complexidade de alguns animais que vivem aqui, desses animais que estão cantando. Você não pode negar a existência de Deus. E eu não estou partindo do princípio que você está negando. Eu estou partindo do princípio que você tem que aceitá-lo como seu verdadeiro Deus. Amém? Grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Contem conosco. Continua compartilhando. Continua dando seu like, ajudando esse canal a crescer e a proclamar o reino. Deus abençoe.